Dormir e acordar não são tão diferentes quanto costumavam ser. Volta e meia misturo os dois. Minha memória é repleta de todo tipo de coisas que não estão, talvez, em ordem cronológica, mas há um monte delas. Então me orgulho de ter uma habilidade excelente para guardar uma miscelânea de lembranças. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Corneta, de Leonora Carrington, esse romance sensacional pelo qual eu estou apaixonada. A Leonora Carrington era uma pintora já e escultora pelo qual eu tinha uma grande admiração, assim, um grande interesse. Ela foi uma pintora, escultora e escritora. Eu ainda não tinha... Eu tinha lido uns contos dela só, alguns que eu tinha achado, assim, esquisitíssimos. Mas a pintura dela me chamava muita atenção, inclusive a capa é uma pintura dela chamada A Giganta, que é uma pintura sensacional, né? Você vê que tem até umas pessoinhas aqui embaixo, saem uns pássaros e na cabeça dela crescem umas folhagens. Ela foi uma pintora associada ao surrealismo, conviveu no início do século XX com vários surrealistas e modernistas importantes, como Picasso, Max Ernst, com quem ela se relacionou, né? Teve um relacionamento amoroso. Ela foi muito amiga da Remédios Varo, que é uma outra pintora surrealista que eu admiro muito. Ela esteve ali associada a algumas pintoras que eu admiro bastante, né? Tanto a Remédios Varo quanto a Leonor Fini. Mas ali em Paris, no início do século XX, ela conviveu com o Picasso, o Juan Miró e o Salvador Dalí. No entanto, a Leonora Carrington foi uma artista inglesa, né? Ela nasceu na Inglaterra, a mãe dela era irlandesa. Ela viveu ao longo de quase todo o século XX, um pedacinho do XXI, né? Ela nasce em 1917 e morre em 2011. E esse romance que ela escreve acaba sendo, na parte da escrita dela, o seu escrito assim, mais representativo, né? E ele é ilustrado pelo seu filho, né? Ele tem várias ilustrações ótimas, também assim um pouco loucas, um estilo assim diferentão. Eu vou ler o nome dele, é Pablo, né? Pablo Wise Carrington, se eu não me engano o nome dele. Isso. E eu recebi esse livro da Alfaguara, né, pela parceria. Esse livro ele vai contar a história de uma nonagenária, né? Quando eu comecei a ler e vi que tinha a ver com uma idosa, já morri de felicidade, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro história com personagem idoso. Nos últimos anos eu tenho me identificado muito com história de pessoas velhas. Eu não sei, eu acho que qualquer coisa aí na minha vida me fez me identificar com pessoas velhas. Talvez o fato de que eu gosto muito do que normalmente, tá, está associado ao estilo de vida de pessoas mais velhas, né? Dormir cedo, acordar cedo, gostar de ficar em casa, né? Embora hoje em dia essas coisas estejam sendo mais relativizadas, né? Que bom, mas eu sigo muito perfil nas redes sociais de pessoas mais velhas, eu leio livros de pessoas mais velhas, eu ultimamente tenho mesmo acompanhado o trabalho e a produção de pessoas mais velhas. Eu tenho tido esse interesse mesmo na produção artística teórica de pessoas mais velhas. E acho interessante que a gente esteja vivendo um momento de resgate, né? Porque houve um momento, assim, vamos dizer, pré-moderno, em que as pessoas mais velhas eram muito valorizadas pela sua sabedoria. E depois elas foram sendo desvalorizadas por serem improdutivas, inférteis, né? Enfim, relegadas como pessoas que já não serviam para a sociedade, né? E hoje em dia isso está sendo muito relativizado. Que bom. Mas eu acho que lá pelos, já final dos 20 anos, comecei a perceber que eu gostava mais desse estilo de vida low profile, que eu acho que naquela época estava mais associado ao que a gente costuma chamar de estilo de vida, costumava pelo menos, de velho, né? A gente faz essa piada no Instagram muito, né? Velha precoce, jovem senhora, enfim, essa coisa de... Hoje não tão jovem, né? Porque eu tenho mais de 40 anos. Mas essa coisa de você curtir esse estilo de vida mais sossegado, caseiro, né? E diurno. Mas não só isso também, né? E, enfim, e aí eu adoro personagem mais velho. E essa personagem, ela é maravilhosa, porque aqui a gente, além de ter personagens idosos, né, a gente vai ter uma protagonista, que é a Marian Leatherby, que é uma nonagenária. Ela vai ter amigas, ela tem uma melhor amiga, que é a Carmela, mas ela vai fazer outras amigas, e é tudo mais velha, porque ela vai acabar indo para um asilo. A história começa, então, com a Marian ganhando um presente da sua melhor amiga, Carmela, que é uma corneta auditiva.
E ela é surda, então. Então a protagonista do livro é uma velha surda. E ela acha que ela tá vivendo muito bem lá na sua casa. Ela mora com seu filho, sua nora e seu neto. Como ela é nonagenária, todo mundo ali já é adulto, né? O seu neto já tem uns 20 e poucos anos. E ela acha que tá tudo ok. Como ela é surda, ela não ouve o que eles falam direito, a não ser a nora dela, que ela fala que fala muito alto, então ela ouve, ela meio que ignora gritando. Mas ela tem uma galinha de quem ela gosta muito, a galinha bota ovo na cama dela, ela tem um carinho com essa galinha, ela tem 2 gatinhos que ela também, de quem ela também gosta muito, ela tem um jardinzinho, enfim. Na cabeça dela, a vida dela tá ok, tá tudo em paz. Mas quando ela recebe a corneta, ela descobre que a família dela acha ela uma velha nojenta e uma espécie de fardo. E que a família tá pretendendo institucionalizá-la, né, colocá-la num asilo. E aí, isso acaba acontecendo e começam, então, as conspirações dela com a Carmela, essa melhor amiga dela, que é sensacional. A Carmela tem uma imaginação, assim, tipo, de pessoa delirante. Amo. E eu tava lendo tem um pós-fácil maravilhoso nesse livro, que é escrito pela Olga Tokarczuk, que é uma escritora polonesa, né, que tem um livro também, que é o sobre os ossos dos mortos, se eu não me engano, que é um livro maravilhoso, tá resenhado aqui no canal, que também tem uma personagem idosa maravilhosa. E a Olga vai dizer que a Carmela é inspirada numa das melhores amigas da Carrington, que é quem? Remédios Varo. Então a foto delas que eu adoro, se eu achar, vou deixar aqui pra vocês verem. Não tá só elas juntas, tá com mais um monte de gente, mas enfim, adoro. As duas maravilhosas. E aí a Carmela e elas ficam lá fazendo planos, né, enfim, como é que elas vão resolver essa situação. Mas enfim, a pobre da Marian acaba indo lá pro tal do asilo, que é chamado de instituição. E esse asilo, ele é regido por uma espécie de regra cristã, um cristianismo meio new wave, assim, uma coisa meio maluca. E aí, quando ela chega lá, ela vai descobrir uma conspiração. E aí, o que precisa ser dito sobre esse livro, tá? A gente precisa dizer algumas coisas. Primeiro, a Leonora Carrington, como eu disse, ela é associada ao surrealismo, então a gente pode dizer que esse romance, apesar dele de ter sido publicado em 76, ele ainda tem um pezinho dele no surrealismo. E a Carrington, então, já tendo nascido em 17, já estava aí também idosa, né, numa idade avançada quando escreveu. Eu que acho que mostra o interesse dela nessa idade. Mas o que é importante ressaltar é que o livro é um livro muito onírico, do ponto de vista da sinopse e do ponto de vista do estilo. Então, sabe quando você está sonhando e uma coisa se transforma em outra, ou de repente uma história muda para outra? É isso que vai acontecer aqui. A lógica que rege essa história é toda muito onírica. O romance é muito imaginativo. Umas coisas muito loucas vão acontecer, tanto do ponto de vista do enredo, do tipo de objeto que aparece aqui, tipo de personagem que aparece aqui. Essas mudanças, essas guinadas, tem uma história dentro da outra, como é quando a gente sonha, sabe? Você tá num lugar, esse lugar de repente é outro. Tem uma pessoa, essa pessoa de repente é outra. Tem uma história, de repente é outra. Então o que vai acontecer aqui é que de repente você tem essa história que é da família da Marianne. Aí de repente a história muda para uma história de conspiração da instituição. E aí a conspiração da instituição, ela de repente vira uma história de conspiração histórico, místico, cósmica, entendeu? É um negócio assim, de maluco. E é muito interessante, e além de que é muito divertido, tinha a hora que eu ria tanto lendo esse livro. Cara, Carrington maravilhosa. Então a gente tem que pensar que além das personagens serem essas senhoras excêntricas e cheias de idiosincrasias, a história toda é meio excêntrica e meio insólita, né? Então é um livro insólito, né? E aí a gente pode pensar toda essa estética onírica. E a gente tem que pensar que os surrealistas, eles estavam muito ligados a um certo movimento de questionamento dessa mentalidade que pensava muito na potencialidade total, né? Eles estavam questionando isso, na verdade, do racionalismo, né? De uma lógica racionalista, do cientificismo, né? Isso começa, esse questionamento, ele começa lá com o romantismo, né? Então, joguei o cabelo em cima do microfone, deve ter feito um monte de barulho. Então, a gente vai começar lá, desde o romantismo, a ver esse questionamento de que o racionalismo, né, a lógica,
o cientificismo, eles não dão conta de responder tudo no mundo. Eles são uma perspectiva, um olhar, um recorte. Mas eles não respondem todas as coisas. E aí, a partir do romantismo, você vai tendo o resgate de todas essas coisas que foram relegadas a segundo plano. O inconsciente, o místico, o misterioso, né, o sonho. E é aí que vai surgindo a psicanálise, né? É aí que vão surgindo o resgate de certos misticismos, né? A arte modernista, a arte abstrata, por exemplo, ela está muito ligada à teosofia, a cabala, o resgate da cabala, ou ao resgate da astrologia. Essas pintoras, elas estão muito ligadas a esse universo, né? Não só essas pintoras, eu acabei de dar esse curso, né, de literatura e sonho com a Tati. Tanto a Silvino Campo, quanto o Borges, a Gabriela Lançol, que foram os autores que a gente trabalhou, eles tinham muito interesse em cabala, em tarô, nos místicos, né, São João da Cruz, as beguinas. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a Leonora Carrington, a Remédios Varo, elas eram muito interessadas em astrologia, né, nessa mitologia do tarô, da cabala, em teosofia, nessas coisas todas. Então eles vão resgatando em sonho, em psicanálise, eles registravam seus sonhos, elas conversavam sobre os seus sonhos, elas contavam os seus sonhos umas para as outras, porque essas escritoras todas vieram exiladas, né? A Carrington, inglesa, vai se exilar em uma série de países por conta de guerras. Né? Ela vai primeiro para Paris para fazer formação artística. Durante a guerra, o Max Ernst, com quem ela tinha um relacionamento, ele é preso num campo de concentração. Ela vai, em primeiro lugar, se eu não me engano, para os Estados Unidos, ela vai para Nova York, e de Nova York ela vai para o México. Várias pessoas vão primeiro para Nova York, mas como eles tinham associação com comunistas, né, eles ficam com medo de serem deportados. Então eles partem dos Estados Unidos para o México. Isso vai acontecer com a Remédios Varo também, vai acontecer com uma série de artistas, né? Então, eles vão fazer uma espécie de colônia no México, né? E vão viver lá esses escritores, pintores, modernistas, surrealistas, vão fazer ali uma espécie de colônia no México e vão viver ali meio que no mesmo lugar. E ali eles vão poder conversar, conviver e vão ter essas trocas, né? Então existe essa troca mesmo sobre os sonhos, né? Essa espécie de socialização dos sonhos que vai permitir com que eles trabalhem isso nas suas obras, né? Essas experiências limite que a Leonora Carrington viveu, né? De ter vivido a guerra, de ter perdido uma pessoa amada que acabou sendo mandada para o campo de concentração, né, somando-se a outras, né, a Leonora Carrington ela foi expulsa de 2 colégios religiosos, né, então ela tem essa experiência crítica já com o colégio católico e ela foi institucionalizada, ela tem uma experiência de ter sido internada num sanatório e depois de ter tido que ficar em exílio, né, primeiro nos Estados Unidos, depois no México, onde ela viveu o resto da vida dela. E então isso vai fazer com que ela se coloque muito contra todas essas instituições de opressão. Então esse livro ele é um livro muito marcado pelo desejo de liberdade. E isso é muito marcado no estilo, né? O onírico ele vem muito nessa questão de uma liberdade formal, de uma liberdade temática. Então essa recusa pelo institucionalizado do gênero literário, ela alude a esse desejo de uma liberdade que é uma liberdade religiosa, que é uma liberdade institucional, uma liberdade de governo. Então esse livro ele tem uma série de alusões a desejos de liberdade de modo geral. Então ele tem críticas a modos de governo, existe toda uma crítica a uma sociedade patriarcal. Não por acaso o livro é centrado em mulheres, esse é um livro sobre mulheres basicamente, e não só sobre qualquer mulheres velhas. Então ele é um livro sobre... existe esse foco numa marginalidade, então nessas mulheres que de modo geral eram bem desprezadas, porque não eram mais bonitas, nem férteis, nem úteis, de certo modo, no sentido da produtividade. Então a gente vai ter a revolta das velhinhas asiladas, eu acho sensacional isso. De certo modo,
liderada por uma velha surda, em que elas se envolvem numa conspiração mística, cosmológica, que envolve uma oposição entre uma estrutura cristã patriarcal e uma estrutura pagã, que está ligada a um culto da deusa, né? Então vai haver aí um resgate e misturando uma série aí de questões, tá? De várias deusas quitônicas, Hécate, Vênus, muitas culturas, né? Esse é um livro que faz muitas alusões, né? Ela vai se reportar aqui a muitas histórias. Para quem gosta de histórias medievais, vocês vão encontrar muitas alusões aqui a histórias de Santo Graal, de Templários, sabe? Porque, assim, muitas alusões a histórias de divindades pagãs. Então vai haver muito essa oposição de coisas que se tornaram as instituições hegemônicas e daquelas que foram sendo apagadas, normalmente aquelas ligadas ao feminino. E aí tudo comandado por essas velhinhas delirantes. Com muito humor, um humor muito gostoso e muito nonsense. Livro muito divertido, que procura resgatar um lado da vida que inclua o feminino, o intuitivo, o mágico, o inconsciente. Eu vou ler um trechinho que tem a ver com essa crítica das opressões, né, das opressões hegemônicas, né? É impossível entender como milhões e milhões de pessoas obedecem a uma coleção doentia de cavalheiros que se autodenominam governo. A palavra imagino assusta as pessoas, é uma forma de hipnose planetária e muito insalubre. Isso vem acontecendo há anos, falei, e apenas poucos ousaram desobedecer e fazer o que chamam de revoluções. E quando venceram suas revoluções, o que às vezes aconteceu, fizeram outros governos, às vezes mais cruéis e estúpidos do que os anteriores. Os homens são muito difíceis de entender, disse Carmela. Vamos torcer para que todos congelem até a morte. Tenho certeza de que seria muito agradável e saudável para os seres humanos não se submeterem a qualquer autoridade. Eles teriam que pensar por si mesmos em vez de serem sempre informados quanto ao que devem fazer e pensar por anúncios, cinemas, policiais e parlamentos. A gente pode dizer que esse texto é muito anárquico. E eu acho que ele é muito orientado pela experiência pessoal da autora, que certamente estava muito cansada por tudo que ela passou e tudo que ela viu, provavelmente muito desencantada com a vida e com uma série de sistemas, né? Enfim, uma série de opressões que ela presenciou. E eu não acho que esse livro deva ser visto como uma orientação ou uma recomendação política, num sentido de como viver. Inclusive, não acho que ele se pretenda isso. Acho que seu próprio caráter anárquico negaria isso. Negaria essa ideia de tentar buscar nele uma orientação política. E me interessa muito, e acho que o mais interessante nele, se você me perguntar o que eu amei nele, porque eu claramente dei 5 estrelas para ele, adorei o livro, que além de ele ser divertidíssimo e muito imaginativo, assim, é um livro de muita liberdade e assim, a liberdade criativa dele eu acho que é muito bem aproveitada, não é um livro que você fica sem entender para onde as coisas vão, sabe? Eu acho que ela consegue se utilizar bem da liberdade do livro, criar um universo que é interessante, personagens que são interessantes, criar um humor que faz sentido dentro da história. Eu acho que é a questão de como ela abre. É uma história que não deixa de ser aberta. E ela é aberta de uma maneira inteligente. Porque essa história que ela cria aqui, você sempre pode se perguntar se essa personagem que narra, porque Marianne Leatherby narra, se ela está sonhando, se ela está delirando, ou se nós estamos mesmo diante de uma narrativa fantástica com muitos acontecimentos loucos, cósmicos acontecendo. Algo aí da ordem de uma espécie de hecatombe, né? É muito interessante porque nesse processo, assim, para quem tem algum conhecimento de história das religiões, você vê que a erudição da Leonora Carrington é um negócio impressionante, porque ela vai, nesse processo de subverter a lógica cristã, a lógica cultural cristã e resgatar uma lógica pagã, ela vai resgatar uma lógica cíclica aqui. Então, ela vai pegar
ela vai instaurar uma lógica cíclica dentro do livro. E além de se reportar a uma série de tradições religiosas, místicas, que de fato existiram. Além de folclóricas também, que a gente conhece, seja, né, pela literatura principalmente. E aí ela deixa essa abertura maravilhosa que se reporta ao imaginário, né? Que se reporta ao imaginário em que a gente se pergunta, e isso nunca vai ficar respondido, se essa é uma história fantástica. Então ela, de certo modo, dialoga com uma história de lenda, ela dialoga com uma história de mito, ou se ela é da ordem do sonho, da ordem do delírio, que é o imaginário, o inconsciente por excelência. Então eu acho que ela conecta universos que estão absolutamente conectados, você aí redundante, ou seja, eles estão de fato ligados, eles têm de fato a ver. Essa questão, por exemplo, de que uma história dentro da outra, eu fico muito com a impressão de que ela vai criando uma história em espiral, e que, nesse sentido até do fato de ela resgatar uma lógica cíclica, no sentido de subverter uma lógica cristã. Então o livro me parece muito inteligente, assim, é um livro muito inteligente, com uma leveza do lúdico, sabe? A leveza do lúdico, não é aquele livro sisudo, né? E nisso ela também abandona, subverte uma lógica de uma certa seriedade filosófica que está muito associada a algo que está sendo criticado aqui, que é o racionalismo, né? O racionalismo, que é ali muito questionado pelo surrealismo, né? Então, essa coisa de você fazer uma arte que permita o lúdico com inteligência, mas com uma graça, né? Que vem, às vezes, vem do poético, às vezes vem do onírico, às vezes vem do xiste, né? Vem da piada, enfim. Eu adorei, gente, deu pra perceber, né? Enfim, é isso. Me digam se vocês leram e o que vocês acharam. Recomendadíssimo. E muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por acompanhar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.